Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora do Monte Carmelo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos então na página 503 da biografia de São Paulo Apóstolo, escrita pelo padre Joseph Rosner. Estamos aqui no início, então, do comentário que o padre Rosner fará sobre a Epístola aos Efésios. A fórmula inicial com que dirige a sua carta, abre aspas, a todos os santos que estão em Éfeso, fecha aspas, tal como se lê no texto que chegou até nós, aparentemente não constava do original. Muitos eruditos, como já o havia observado Marcião no século II, veem nesta epístola a carta dirigida à igreja de Laodiceia, mencionada em Colossenses. Abre aspas. Lida que for esta carta entre vós, fazei com que seja lida também na igreja dos Laodicenses, e vós ledes a dos Laodicenses. Fecha aspas, Colossenses 4, versículo 16. Talvez se tenha modificado mais tarde o destinatário por causa da censura que o Apocalipse faz à igreja de Laodiceia. Seja como for, a epístola tem o seu cunho de um escrito universal, destinado a ser lido em várias cópias nas diversas comunidades vizinhas do território de Éfeso. Por isso, estão ausentes todas as saudações particulares, dirigidas a este e a aquele, no princípio e no fim. Os antigos padres informam-nos que nos manuscritos mais antigos desta carta se costumava deixar um espaço em branco depois das palavras a todos os santos, a fim de intercalar o nome de uma cidade perfeitamente determinada: Éfeso, Laodiceia, Hierápolis. É o que vemos ainda no Codex Vaticanus. O fato de a Epístola aos Efésios retomar algumas das expressões empregadas na carta dirigida aos Colossenses faz supor que ambas tenham sido escritas mais ou menos ao mesmo tempo. Ora bem, como se justifica que Paulo tenha endereçado ambas as epístolas a comunidades que não fundou pessoalmente? Colossenses 2, versículo 1. É que sente pesar sobre si a responsabilidade pela unidade da Igreja Universal. A escolha de Deus recaiu sobre ele, e isso confere-lhe o direito de se dirigir a todas as comunidades. Em nenhuma das suas epístolas, Paulo utiliza um tom tão solene como nesta. Quase parece o eco de um sermão que o apóstolo tivesse pronunciado em Roma. A saudação inicial tem a forma de um hino religioso, e Paulo parece encontrar-se sobre a influência arrebatadora de uma visão mística. O Deus Trino uniu a si o mundo e a humanidade por um tríplice vínculo nupcial eterno, por intermédio do opus tripartitum da criação,
da redenção e da santificação. Já não é de recear que no futuro o mundo possa escapar da mão de Deus para recair no nada absoluto, nem que o homem possa afastar-se definitivamente da economia da salvação trazida por Cristo. Podemos, pois, distinguir três ordens de pensamentos na Epístola aos Efésios, que, sem estarem rigorosamente separadas no plano lógico, se entrecruzam uma e outra vez. O primeiro pensamento, né? A consagração de todo o ser humano antes da sua criação, na sua pré-existência, nos eternos desígnios amorosos de Deus. Segundo, a sua consagração pessoal em Jesus Cristo, pela encarnação e pela redenção. Terceiro, a sua consagração coletiva na Igreja, por meio do Espírito Santo. Cristo não penetrou neste mundo por uns breves momentos, como uma espécie de brilhante meteoro, e também não veio trazer uma doutrina nova. O Pai enviou das profundidades da vida trinitária a este mundo, segundo um eterno plano de salvação, a fim de restaurar em Cristo todas as coisas. Efésios 1, versículo 10. E criar no seu sangue uma humanidade nova que deve continuar, prolongar e completar a sua vida. Restaurar todas as coisas em Cristo era o lema, né, do papado de São Pio X. Né? O pensamento humano sempre oscilou entre dois graves erros. Ora, o de considerar o mundo como a totalidade das coisas, ora, o de considerá-lo como mera ilusão, um nada. Aqui está as duas posições do antropoteísmo, né, gente? O panteísmo e a gnose. Ora tendendo a fazer dele um Deus, o mundo, né? Ora separando-o de Deus e ameaçando fazê-lo recair no nada. As duas atitudes, a idolatria do mundo, por um lado, e a fuga do mundo, por outro, a negação de todo vínculo com as criaturas, foram obra do pecado. Então veio o Filho e levou até a perfeição a grande obra unificadora. Abre aspas, primogênito de toda a criatura, fecha aspas, Colossenses 1, versículo 15, uniu de um modo novo o mundo a Deus, convertendo-se ele mesmo em laço de união. Paulo vê, pois, sair essa nova humanidade do seio de Deus Pai. Efésios 1, capítulo 1, versículo de 3 a 6. Do coração do Filho. Efésios 1, versículos 7 a 12. E do Espírito Santo. Efésios 1, versículos de 13 a 14. Ou seja, Deus não é apenas a ideia platônica, nem o ato puro aristotélico, que só se conhece e se ama a si próprio, nem o Pai original dos gnósticos, os quais se erguem em solitária altura acima do universo, o pleroma, ou a plenitude de todo ser. Não! Deus abençoa o seu universo, e o universo canta-lhe o hino de seu louvor. O fundamento de todas as coisas é o amor eterno e incriado. O Filho diz Pai,
e permite que exclamemos com ele: Pai. Os estoicos haviam difundido um genérico sentimento humanitário baseando em Zeus, Pai do Universo, mas não tinha podido ir além de uma filosofia abstrata, que jamais tomou carne ou sangue em qualquer personalidade histórica. Cristo, em contrapartida, fundou uma ordem sobrenatural e celeste. O berço eterno da humanidade encontra-se no benevolente desígnio de Deus e na livre vontade com que nos escolheu a cada um. Abençoa-nos no tempo, porque nos conheceu e nos predestinou antes do tempo. Nunca fomos um puro nada, uma ideia platônica geral. Sempre fomos algo de preciso e bem determinado no pensamento de Deus. Algo de individual e único. Todas as bênçãos que se derramam no tempo sobre a humanidade não são mais do que a exceção dessa primeira escolha amorosa por parte de Deus. Essa existência ideal em Deus, desde antes da criação do mundo, é o primeiro vínculo de união. Então veja que coisa, né? Nessa parte aqui, né? Como que Paulo consegue distinguir, né, a nossa religião de tudo que pudesse parecer com ela na antiguidade, mas não era nada parecido com ela, né? Distingue da gnose e do panteísmo. Distingue das concepções estoicas e distingue das concepções filosóficas. Então é como se nós Paulo está nos ensinando, né, como que é único, como que o cristianismo é uma coisa não só única, como absolutamente nova, novíssima. Essa característica de novidade da nossa religião, ela sempre se manteve nova, porque o mundo nunca mudou. O mundo é uma mistura dessas concepções antigas que evoluíram no tempo, ganharam adeptos que são os nossos inimigos, né? Então, essas concepções, ora uma, ora outra, ora mistura de uma com outra, diferente, ela ainda é o que se tem no mundo. E é por isso, né, que muitos observam, né, e de maneira genial, né, o Chesterton observou isso, né, que o cristianismo é a coisa mais nova que tem no mundo. Sempre foi. Né, porque ela veio para se distinguir dessas outras coisas de uma maneira nova. Né, de uma maneira nova. E é isso que nós, dessa maneira nova, né, que nós nos distinguimos do mundo. Né, os católicos, né, se distinguem sempre do mundo, geração após geração,
justamente por essa coisa nova, né? Mas a ordem primitiva foi desvirtuada e deve ser restabelecida, compendiada e centrada em Cristo. Também o mundo dos espíritos recebeu, pela encarnação de Cristo, uma nova cabeça. Com a redenção pelo sangue, expressão de Paulo, né? Começou uma nova época. Uma época sobrenatural. A encarnação é a consagração deste mundo. E a morte na cruz, a sua santificação. Também o mundo, simplesmente natural, tem necessidade dessa consagração. Mas Deus não encontra qualquer resistência nele. A criação é dócil, como o barro nas mãos do oleiro. Só o homem é grande, é o grande rebelde. A redenção é um trabalho difícil, tanto na alma individual, como sobretudo nos povos, no seio das oposições raciais e nacionais. Efésios capítulo 2, versículos 11 a 22. Porém, abre aspas, a suprema grandeza do seu poder, atestado pela eficácia da sua força vitoriosa, a qual ele empregou em Cristo, ressuscitou dos mortos. Fecha aspas. Efésios 1, versículos 19 e 20. Triunfará dessa resistência secular. Resistência secular, resistência do século, resistência do mundo. Não do mundo natural, tá? Aqui, quando ele fala deste mundo que resiste a nosso Senhor Jesus Cristo, não é do mundo natural, né? Porque o mundo natural é dócil. Né? Esse mundo aqui, na nossa, digamos assim, na nossa linguagem moderna, é o mundo cultural, né? Tá certo? É o mundo da cultura. É o mundo que é criado pelo homem. Esse é que resiste a essa obra, né? E como penhor de que não lamentará a sua decisão, Deus marcou-nos também com o selo do Espírito Santo. Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Paulo apresenta agora os dois períodos da humanidade por meio de uma poderosa antítese, antes e agora. Sem Cristo, com Cristo. A antítese é esta, né? Antes e agora, sem Cristo e com Cristo. Antes, a humanidade dividida entre judeus e pagãos. Os que estavam perto e os que estavam longe. Gregos e bárbaros. Inquietada pelos demônios. Dominada pelo espírito do mundo, como os pagãos. Ou vivendo num arrogante exclusivismo orgulhoso, como os judeus. Agora, o novo povo de Deus, a humanidade unida em Cristo, a nova Civitas Dei, a cidade de Deus pressentida por Platão e descrita por Santo Agostinho, da qual Cristo é o compêndio e a pedra angular. Efésios 2, versículo 20.
O sangue das diversas raças divide os povos, mas o sangue de Cristo une-os. Abre aspas. Mas agora, graças a Jesus Cristo, vós, que outrora estáveis longe, fostes aproximados pelo seu sangue. Fecha aspas, Efésios 2, versículo 13. Paulo descreve esta obra de unificação como um acontecimento cósmico, supercósmico, que chega a impressionar as potestades angélicas. Cristo arrancou o mundo do desespero. É curioso que, simultaneamente com o começo do cristianismo, os povos do norte vissem desabar a sua confiança nas divindades, pressentindo um, abre aspas, crepúsculo dos deuses, fecha aspas. Igualmente curioso é observar como, nas épocas em que o mundo se afasta dele, o desespero toma conta das sociedades. Foi em Jesus que se estabeleceu o elo quebrado da criação. A encarnação representou a santificação da existência humana. Essa frase aqui do Padre Rosa é muito importante, né? Igualmente curioso é observar como, nas épocas em que o mundo se afasta dele, o desespero toma conta das sociedades. Marco bem essa frase porque não só ela se aplica a nós hoje, né? Mas como a todos os períodos da história. Isto é uma, digamos assim, né, uma chave cristã de interpretação histórica. Quando lemos a história, nós podemos identificar esses períodos, né, de afastamento dele. O desespero toma conta das sociedades, mostrando que a nossa única esperança está nele, né? Então, o desespero, a confusão mental, não é? A encarnação representou a santificação da existência humana. A santificação de cada homem, individualmente, completa-se na santificação da sociedade. Deus revelou a Paulo os seus misteriosos desígnios sobre o modo como quebraria a resistência humana. Cristo fundou um organismo de salvação que abarca a humanidade inteira. É a Igreja, o seu corpo místico visível. A redenção não se esgota no destino dos indivíduos isolados, mas em respeito à totalidade dos indivíduos. Paulo sabe que Cristo se entregou pessoalmente por ele. Por ele, Paulo, né? Gálatas 2, versículo 20. Porém, via em si próprio não apenas um ser isolado, mas um membro da humanidade, integrado no seu corpo místico. Assim como o pecado original é no indivíduo somente uma participação na culpa de Adão, cabeça pecadora de toda a linhagem humana, por meio dos laços de sangue que nos unem a ele, assim também a redenção individual não pode ser compreendida senão como uma participação na redenção universal levada a cabo por Cristo, cabeça da humanidade resgatada, graças a uma união mística com Ele. Eis-nos no coração da teologia paulina.
E olha, vocês vejam aqui pelas ideias do Padre Rosa, né? Que essas ideias, elas tiveram tamanha importância, né? Na igreja, né? Essa teologia paulina, né? Ela foi acolhida, né? Pela igreja de uma forma absolutamente extraordinária, né? Por todos os grandes santos teólogos da igreja, né? Sobretudo pelo doutor comum da igreja, né? Como a igreja o chama, né? Santo Tomás de Aquino, né? A ideia central do apóstolo acerca da igreja nada tem de judaico e é tão absolutamente nova que em vão se tentou relacioná-la com a ideia do mundo como um organismo própria da filosofia popular helenística ou com a especulação indo-iraniana sobre o homem prototípico que como alma coletiva reuniria em si todas as almas individuais. A gnose também usou Paulo, né? A gnose pós-cristã, né? Não. Para Paulo, tal como Cristo é o pleroma, a plenitude de Deus, assim a igreja é o pleroma de Cristo. A sua integração social, mundial e temporal. A plenitude daquele que é tudo em todos. A expressão entre aspas, né? Isso é todo o fundamento, né? Do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que depois foi formulado muito sabiamente pela igreja. Né? Aqui percebemos o sussurro de uma dessas palavras primitivas, obscura na sua origem, talvez órfica, e que soa a panteísmo, mas que Paulo, tal como São João, o faria com a palavra heraclitiana logos. Obriga a dar testemunho da infinita riqueza de Deus, que transbordou do Pai para o Filho. Na impressionante imagem da Igreja como corpo místico de Cristo, que essa imagem é de Paulo, né? Que ultrapassa as fronteiras deste mundo, funda-se a ação eficaz de Cristo e da sua Igreja sobre o mundo inteiro. Também neste ponto, o estoicismo tinha preparado o caminho à eclesiologia paulina, ao ensinar que o mundo era o corpo visível de Deus que abarca tudo. Assim como em todo o organismo, a futura estatura e desenvolvimento hão de ir crescendo até chegarem à plenitude predeterminada na semente, assim a igreja deverá desenvolver-se até chegar ao estado do homem, abre aspas, né? Estado do homem perfeito, segundo a medida da idade completa de Cristo. Efésios 1, versículo 13. A igreja é a assembleia de todos os cidadãos de Deus, o reino de Deus, o povo de Deus, com o seu governo efetivo e o seu direito de cidadania no céu, o seu lugar espiritual na esfera da salvação,
levada a cabo por Cristo, enquanto as diversas comunidades cristãs são apenas, abre aspas, colônias de Deus sobre a terra, fecha aspas. Tudo o que na terra está separado pela raça, pelo sangue, pela língua ou pela história, merece ser mantido nessa diferenciação histórica e nos seus valores positivos. Se tivesse tido que defrontar-se com o problema, Paulo teria deixado prevalecer nas igrejas locais, na mais ampla medida, as peculiaridades de cada nação e de cada povo, os seus idiomas e costumes. Para o apóstolo, o essencial é uma mesma estrutura interior no Espírito Santo. Tal como no primeiro fiat da criação do mundo, tal como no segundo fiat na encarnação do Verbo, também na criação da igreja, o Espírito Santo se manifesta com uma grande força vivificante que, a partir do caos da humanidade, cria um novo cosmos. Não são nem a vontade, nem os projetos humanos, nem muito menos a tendência humana para a uniformidade o que gera essa igualdade interior, mas somente a posse de Cristo pelo Espírito Santo. Abre aspas. Há um só corpo e um só Espírito. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que reside em todos nós. Efésios 4, versículos 4 a 6. O muro de separação entre o átrio dos gentios e o dos judeus no templo de Jerusalém, esse eloquente símbolo de divisão da humanidade entre uma casta religiosa privilegiada, um povo eleito, uma aristocracia espiritual de um lado, e a grande massa dos intocáveis do outro, esse muro de separação foi derrubado. Essa transformação da humanidade por intermédio de um novo modo de ser, o ser em Cristo na igreja, é o terceiro vínculo de amor entre Deus e a humanidade. Esse texto é tão profundo, né, do Padre Rosner, que não dá vontade de fazer nenhum comentário, né? Quer dizer, ele em si já é um comentário maravilhoso, né, do pensamento de Paulo, né? Isso é a teologia, né, de Paulo. Então, pelo que o Padre Rosner descreve aqui, nós podemos ver, né, através dos tempos, através das encíclicas papais, através dos grandes santos da igreja, né, um Santo Agostinho, um São Bernardo, um Santo Tomás de Aquino, um Santo Afonso de Ligório, né, como que essas ideias de Paulo se estabeleceram, né, na igreja, como que a teologia desenvolvida depois, ao longo dos séculos, né, pela igreja, ela é paulina, né? Nós podemos escutar, né, a reverberação dessas ideias nas grandes encíclicas papais, nas grandes homilias dos nossos padres, hoje em dia tradicionais, né? Todos bebem
na fonte paulina, né? Toda a tradição da igreja bebe em Paulo, né? E essa posição da igreja, né, como algo que é primordial na obra salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ela continua a obra salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A nossa querida mãe e mestra Igreja Católica, né? Através da sua estrutura, dos seus sacramentos, né? Vamos ver se a gente consegue terminar esse item aqui. Talvez eu gaste um pouco mais de tempo. Este é, pois, o grandioso hino de louvor dirigido por Paulo à igreja, na qual se encontram reunidas todas as maravilhas da redenção. De que visão penetrante do futuro e de que otimismo sobrenatural devia estar possuído este homem para poder traçar um retrato tão surpreendente da igreja, na exiguidade do seu alojamento, alugado em Roma, e diante da insignificância numérica e da medíocre influência dos cristãos. Estava preso em Roma, né? Essa carta é a carta de um prisioneiro. É ao mesmo tempo o otimismo divino que brilha na expressão de Jesus. Abre aspas. Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Fecha aspas, Lucas 2, versículo 32. Nenhum teólogo que, por simples imitação, pretendesse reunir fórmulas gnósticas e pagãs para com elas forjar um novo sistema de pensamento, teria podido escrever as palavras do apóstolo. Só podia fazê-lo um enviado de Deus que tivesse experimentado em si mesmo o processo da redenção, esse processo que no decorrer da história da salvação vai transformando a espécie humana em, abre aspas, um só homem novo. Fecha aspas, Efésios 2, versículo 15. No poderoso conjunto de homens que tem o nome de igreja, nos solícitos cuidados de Deus e de Cristo pela sua esposa, vislumbramos algo que se poderia chamar, abre aspas, o receio de Deus pela sua criatura. Fecha aspas. O receio de ver malograrem-se todos os seus esforços de salvação por força da teimosia e da rebelião do homem. É no coração do homem que se ata e desata o nó do destino. No coração. Coração, vocês sabem, palavra que designa a vontade do homem. A vontade, né? É no coração do homem que se ata e desata o nó do destino. Também de nós depende o triunfo do sangue de Cristo. Por isso Paulo deduz da sua grandiosa visão da unidade da igreja a necessidade de uma prática universal da vida moral. O homem novo, transformado, deve ter também um novo estilo de vida. Da mesma e idêntica vida interior,
Dessa mesma idêntica vida interior, própria de todos os cristãos, deve nascer uma nova conduta moral válida para todos, uma idêntica atitude de fundo, uma identidade espiritual. Todas as prescrições do apóstolo, na segunda epístola, na segunda parte da epístola, baseiam-se nesta união real dos fiéis com Cristo e com a Igreja. Mais uma vez, o estoicismo aplainara-lhe o caminho, ao convidar os seus seguidores a ter sempre diante dos olhos o, abre aspas, grande todo universal, fecha aspas, com o seu axioma, incorpora-te no todo. Essa visão global do Corpus Christi Mysticum parece-nos hoje, com certa facilidade, uma amável metáfora, uma expressão puramente simbólica. Para Paulo, todavia, essa unidade mística era tão real como a unidade natural do gênero humano. Existe uma solidariedade da humanidade, tanto no mal e no pecado, como principalmente no bem e na graça. A ideia da unidade foi muito mais familiar à antiguidade cristã e à Idade Média do que o é para nós. O nominalismo da Baixa Idade Média, que reduziu todo o universo a puras ficções lógicas sem conteúdo real, e o positivismo, que só concedia valor aos fatos mensuráveis, afrouxaram um vínculo que estabelecia a unidade do gênero humano. Para Paulo, esse vínculo de unidade no espírito é a caridade. Toda a criação do mundo e toda a história da humanidade constituem para ele um único grande movimento de amor que procede do coração de Deus e a ele retorna. Todas as misérias da vida, todas as baixezas humanas só desaparecerão por força da caridade. Santo Agostinho exprime esse pensamento paulino ao afirmar: se angustiantur vasa carnes, dilatentur spatia caritates. Se estreitam esses vasos de carne, dilatem-se os espaços da caridade. É a partir dessa visão de conjunto que Paulo oferece a solução para o maior problema da sua época: o casamento. A vida grega não podia conceber-se sem o concubinato e a pederastia. Os mais nobres pensadores e estadistas, como Sócrates, Platão, Aristóteles e Péricles, aprovavam-nos e chegavam, em algum caso, a atribuir à pederastia um alto valor educativo. Mas o erotismo masculino dos gregos provocou um desprezo cada vez maior pelo casamento e um rebaixamento dos direitos naturais da mulher. Aqui tem uma nota dizendo assim: o poeta grego Anfis canta os louvores da hetaíra concubina às custas da esposa. Já não se quer ter filhos, e mais do que em outras épocas abunda o costume de abandonar na rua os recém-nascidos do sexo feminino. O ideal predominante é a do filho único varão. O historiador Políbio fala de, abre aspas, cidades que, como enxame de abelhas,
se vão despovoando e em pouco tempo perdem toda a sua força. Fecha aspas. O que dizer aqui, né? Pois é, a gente pensa que esses são fenômenos novos, né? Da pederastia, né? Do culto à pederastia. E como isso é deletério, né, como isso é deletério para o casamento, né, a pederastia. Pois bem, isso é um problema grego, né, antigo. Era necessário, pois, tornar a ligar a fonte criadora da humanidade, o casamento, a fonte primordial e divina de toda a vida. Por isso Paulo, com a grandeza de vistas que lhe é tão própria, deduz a sua mística sacramental do matrimônio da mística da igreja. Nas palavras do Gênesis, relativas à instituição do casamento natural, abre aspas, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Gênesis 2, versículo 24. E aqui, Efésios 5, versículo 31. Paulo vê a profecia e a imagem de algo futuro. Esse mistério, diz o apóstolo, é grande, abre aspas, é grande, mas eu o digo em relação a Cristo e à igreja. Assim como todas as coisas terrenas não são mais do que símbolos, assim também a relação humana entre os sexos. A união entre o homem e a mulher constitui um símbolo da união mística e espiritual entre Cristo e a humanidade redimida. Na Igreja Oriental, o noivo recebe no casamento uma coroa real, em representação de Cristo, e a noiva um ramo verde, em representação da vida. Não se pode figurar de maneira mais bela a relação tão cheia de graça entre Cristo e a sua igreja. E não se pode enaltecer mais o matrimônio do que fazendo dele imagem da encarnação e das bodas do Cordeiro com a igreja. O matrimônio, a virgindade e a mística da esposa de Cristo encontram-se íntima e misteriosamente vinculados. Em qualquer desses terrenos, quando se separa o que Deus uniu, homem e mulher, natural e sobrenatural, estancam-se todas as fontes da vida. Então aqui o Paulo eleva o matrimônio, né, ao nível sobrenatural. Foi mediante a íntima comunhão de almas entre os esposos e a glorificação mística do laço matrimonial que o cristianismo conferiu uma nova dignidade e um novo significado social ao papel da mulher. Assim se explica a facilidade com que as mulheres aceitaram a nova doutrina e o papel especialmente relevante que tiveram na sua difusão. Entre os gregos, ninguém se lembraria de cantar a esposa fiel, mas somente a hetaíra, a concubina. No cristianismo, em contrapartida, encontramos desde cedo um novo sentimento em relação à esposa. Nas inscrições das catacumbas, ecoam pela primeira vez esse renovado sentido da família e o comovido reconhecimento do homem pela solicitude da sua mulher. Dulcissima uxori, a minha queridíssima esposa. Já não existem neuroses sexuais, nem matrimônios desfeitos, porque não há falta de fé. E ambos os cônjuges se esquecem em Cristo do seu complicado eu. É cura, né? É cura
é cura psicológica, né, o matrimônio. Paulo não quis sublimar a vida sexual a partir de baixo, segundo o método psicanalítico, mas sim espiritualizá-la a partir de cima. Só podia fazê-lo apoiando-se no pressuposto fundamental da doutrina da redenção, isto é, do fato de Cristo ter assumido toda a natureza humana, incluindo a sexualidade, e de tê-la redimido, quod non assumpsit, non redimit. O que ele não assumiu, não foi redimido. Da sua doutrina do matrimônio cristão, nasceu uma nova educação familiar, anteriormente mal pressentida por alguns estoicos. Abre aspas. Num apaixonado discurso, o filósofo Favorino recomendou às mães que amamentassem elas mesmas os seus filhos. E existem inscrições fúnebres romanas que falam dessa prova de amor maternal como de algo extraordinário. Fecha aspas. Aqui ele cita um historiador, W. Pater. Então, essa coisa já era pressentida, né, mesmo no paganismo. O cristianismo procurou sempre favorecer esse sadio impulso da natureza. Nas imagens do menino Jesus e da Mãe de Deus, que se ergue como um sol nascente sobre o mundo, Apocalipse 12, versículos 1 a 2, já de alguma maneira vislumbrados por Virgílio, sob a forma da criança divina que inaugurava uma nova era, e pela Sibila Tiburtina, que anunciara ao imperador Augusto que uma mãe divina com uma criança no colo traria a aurora de um novo tempo, o cristianismo recebeu uma enorme bênção, um maravilhoso convite para cumprir os deveres da natureza, a procriação e a educação dos filhos. O matrimônio está proporcionado a cumprir os deveres da natureza, né? Era realmente uma concepção sublime da vida humana a que Paulo anunciava, numa conjuntura em que o dragão do Apocalipse se preparava para arremeter contra o gênero humano. Apocalipse 12, versículos 3 a 18. Hoje, diante das novas ofensivas do paganismo, quer sob a forma dos derivados do comunismo ou do nazismo, quer das doutrinas antinatalistas, a doutrina do apóstolo cobra uma nova atualidade. Produz calafrios comparar a solicitude do Deus Trino pela sua criatura com as seguintes palavras de um célebre astrônomo e físico moderno. Abre aspas. Vamos lá. Devido a uma ligeira avaria na máquina, sem qualquer transcendência para a evolução do universo, formaram-se por acaso uns pedaços de matéria de tamanho indevido. Faltou-lhes o calor purificador das altíssimas temperaturas estelares, ou então o frio interplanetário, igualmente eficaz. O homem é um dos mais terríveis resultados dessa falha nas medidas preventivas antissépticas do universo. Fecha aspas. Essa aqui é a frase de um dos mais famosos astrônomos, né? Do século XX, do Eddington, Arthur Eddington. Ele cita aqui, né? Dizendo o quê? Produz calafrios, essas palavras, né? Produz calafrios. Tá? Comparar a solicitude do Deus Trino pela sua criatura com as seguintes palavras do astrônomo, né? Felizmente, esse grande cientista não se deteve nessa hipótese física. Continuou o raciocínio e descobriu que se o homem, visto de fora, não passa de um fragmento de matéria estelar que errou o alvo, ainda dentro do campo das ciências experimentais,
cujo objetivo é decifrar a misteriosa linguagem das experiências sensoriais do ser humano, esse mesmo homem, o primeiro componente da nossa experiência sensorial, é também um ser em busca da verdade. Um ser cuja ânsia dominante é que sejam verdadeiras as suas convicções. Um ser que não se cansa de perguntar: será que as tuas descobertas, as tuas verificações, as tuas certezas íntimas são realmente verdadeiras? Ora, no momento em que se reconhece a necessidade da verdade como um dos componentes mais íntimos do ser do homem, estamos de volta a Santo Agostinho, cujo anelo mais ardente era a posse da verdade. E de Santo Agostinho a São Paulo não há mais que um passo. Para o apóstolo, porém, esse ser misterioso, que atribui tanta importância à verdade do seu pensamento, não é senão o homem como imago Dei invisibilis, a imagem do Deus invisível, uma criação do Logos eterno, que recebe do Deus Trino e Uno a última realização do seu destino e a razão última do seu sentido, no sentido da sua vida. E assim se encontram esses dois espíritos, o físico moderno e o apóstolo São Paulo, ambos batendo a porta da verdade eterna. Aqui ele tem uma imagem muito positiva da ciência, né? Que eu não compactou o padre Rosner aqui, tá? Mas era uma atitude da década de 40 muito comum, do século passado, né? O pretoriano romano, que durante o ditado estivera silenciosamente sentado, ditado da carta aos Efésios, né? Estivera silenciosamente sentado no fundo da sala, ofereceu ao apóstolo uma surpreendente imagem acerca do combate espiritual. Já no final da carta, abre aspas, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do inimigo. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos rins com a verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calcados para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, sobressai o escudo da fé, a fim de poderdes apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o elmo da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, versículos 10 a 20. É com essa evocação do soldado romano, com a sua armadura, que a epístola termina. Então, vocês me desculpem da leitura muito alongada hoje, mas nós vemos aqui o comentário, né, do padre Rosner da epístola aos Efésios, né? E agora nós vamos começar na próxima leitura o comentário da epístola aos Colossenses. Supostamente foram escritas mais ou menos uma próxima da outra, né? Estamos aqui então na página 512, logo no começo do item a obra reconciliadora de Cristo. Então, a epístola aos Efésios, né, vocês puderem imaginar pela leitura de hoje, é o centro da teologia paulina, né? É o centro da teologia da igreja, né? Através dos séculos, ela teve uma importância imensa, né, como pilar teológico da igreja. Nesse sentido, nós somos paulinos até hoje, né? Se quisermos ser católicos, né, seremos paulinos até hoje. E daqui se tira todas as imagens maravilhosas que Paulo produziu, né? E termina com a imagem do matrimônio, né? Que é a imagem da relação de Jesus Cristo com a igreja, né? Das virgens com Cristo, né?
das freiras, né? As freiras, o ato de consagração das freiras, desculpe, é quase que uma celebração matrimonial, né? Elas vão contrair matrimônio com nosso Senhor Jesus Cristo, né? Daí a impressionante, a assustadora importância que a igreja dá ao matrimônio, que hoje se perdeu, né? Se perdeu por aí, né? As próprias celebrações dos matrimônios hoje, né? Eu já fui em algumas desse rito novo do Vaticano II. É uma coisa assim lamentável, né? Não há nada de paulino nisso mais, né? A Igreja do Vaticano II, ela esqueceu, né? São Paulo. Então assim, toda essa terrível, surpreendente, maravilhosa ideia do matrimônio se perde no rito, né? Que felizmente nós temos o rito antigo ainda para nos lembrar disso, né? Tá certo? Então, se vocês tiverem alguma observação, alguma pergunta. O professor estava comentando com minha professora de Pilates que quem não acredita em Deus... Ela não acredita? Não, ela acredita. Ah, tá. Embora ela não seja católica, né? Mas a gente vai conversando, ela anda interessada nessas coisas. Quem não acredita em Deus, né? Na existência do bem e do mal e da luta entre esses dois lados, da resistência do mal ao bem, não está entendendo nada que está acontecendo. Não. Essa citação aqui desse físico, desse astrônomo, me fez lembrar, inclusive, dessas pessoas que não querem mais ser humanos. Eles querem ser gato, querem ser cachorro, querem ser dragão. Tem gente que faz até cirurgias plásticas, e eu fico admirada de médicos que fazem esse tipo de coisa, de fazer plástico nas pessoas para elas ficarem parecendo com dragões, por exemplo. Então, é uma insanidade. O senhor falou, acho que foi ontem mesmo, né, da confusão das pessoas. É o maior castigo de Deus. Pois é. E eu vejo muito nisso, sabe? Essa maluquice toda. Porque assim, na verdade, quando eu digo que Deus se afasta do homem, né, Deus Trino, eu quero dizer o seguinte, que Deus está apenas respeitando o livre-arbítrio. Eu digo assim, ele se afasta do homem porque o homem diz para ele, eu não quero você por aqui. Então ele se afasta. Só que quando ele se afasta, tá certo? Ele se afasta como Deus Trino, né? Ele se afasta como Deus Pai, como Deus Filho, como Deus Espírito Santo. E aí acabou o entendimento do homem, né? Na área da confusão e do desespero, né? O homem ele é deixado, né? Ele é deixado à mercê das forças puramente naturais, né? Ou seja, a graça se afasta. Então, nós vemos o que está acontecendo, porque o homem se afastou agora de uma maneira impressionante de Deus, né?
E aí nós temos essas coisas pavorosas, né? Por exemplo, né? A idolatria aos animais, isso não é novo na humanidade, né? Isso não é novo. Se a gente vai visitar um museu, né? Qualquer aí de peças antigas, né? Museu na Europa, né? Porque aqui não tem. Nós vemos que, por exemplo, os egípcios, quando morriam, eles mumificavam os bichos para serem enterrados com eles, né? A idolatria aos animais, né? Sempre acompanhou, né? Essa fase do paganismo. Agora, e hoje a gente tem essa idolatria porque hoje a tecnologia permite, né, isso, de você transformar o seu corpo numa coisa parecida com um animal, né? Então, cirurgias plásticas e etc., né? Começam a concretizar, né, na aparência do homem o que vai por dentro da sua alma, né? Quer dizer, o homem hoje ele anseia ser um animal. Então por aí vocês veem como é que nós desistimos do nosso status, né, de criatura racional, né? É justamente por causa disso. Nós agora fomos deixados por Deus e agora não tem nada mais de superior, não é, no nosso ser, né? E aí as tendências mais animalescas, nós somos animal, né? Essa tendência animalesca, ela se impõe, né? Não só nos comportamentos individuais, também nas concepções universais, né? A adoração da natureza, né? A preocupação em salvação da natureza. Nós temos essa ideia, né, de que o homem é que vai salvar a natureza, né? Uma coisa assim impressionante, né? E nós temos essa hubris, né? Essa soberba de achar que nós temos controle sobre a natureza e que nós temos o poder de salvar essa natureza que está decaída por questões ambientais e essas coisas, né? Isso é tudo uma confusão mental, né? Uma confusão mental extraordinária, né? A Juliana está falando assim, a esmagadora maioria das pessoas, Ana, ela está se referindo à professora de Pilates, né? Sim, nós estamos agora, gente, nos relacionando em todos os ambientes que a gente vai com essas pessoas desesperadas, desesperançadas, descoladas dessa influência do Deus Trino. Porque elas se afastaram de Deus. Eu estou tentando mandar uma imagem aqui para vocês, mas meu telefone não está ajudando. Espera aí que eu vou mandar. Vocês vão não desculpar a imagem, mas ela retrata bem isso que a gente está falando. Esperemos a imagem da Juliana. Ô, professor, sabe uma outra coisa que eu detesto, assim, se eu me permite dizer, eu particularmente detesto a comparação do ser humano com uma máquina. Eu detesto quando alguém fala isso. E inclusive, eu tenho um médico que ele fala, isso aqui é uma máquina, nós temos que cuidar dessa máquina. Eu ia já falar, você não deve ir em médico nenhum, né? Nossa, pois é. E aí, porque eu vou dizer para o senhor, eu considero o homem, a pessoa, como um milagre. É completamente diferente. Permanente, né? Eu já falei com o senhor, já falei numa outra aula, que para mim, que sou da área da saúde,
quando a gente está na faculdade, professor, que a gente olha no microscópio e vê uma célula e pensa, olha, se a gente usar um pouquinho o raciocínio, se pensar que cada célula do nosso corpo é especializada em algo, sabe? Que enquanto nós estamos conversando aqui, o meu coração está batendo, o pulmão está realizando a função dele, meu intestino, o meu cérebro, as células do meu olho, dos meus ouvidos, cada uma, elas estão trabalhando juntas e, ao mesmo tempo, realizando funções completamente diversas uma das outras, sabe? E eu fico pensando, isso me deixa maluca de pensar que alguém que é da área de saúde não acredite em Deus, tendo feito a experiência de olhar para um microscópio, olhar uma célula no microscópio, que é uma coisa básica de todo profissional da saúde, passa por aquelas disciplinas iniciais. É impressionante. É impressionante. Mas você sabe o que é, Ana Paula? É porque o pessoal acha que entende tudo do corpo humano. Portanto, pode modelá-lo com uma máquina. Só que eles não entendem nada do ser humano. Não é? Apareceu a imagem. Sim. É impressionante. Cara, eu me assustei essa semana. Eu estava vendo, alguma coisa apareceu para mim, alguma notícia. E eu estava lendo a notícia e tal, e aí beleza, acabei de ler a notícia. Quando eu rolei a tela, Diabão agradece as orações e sai do hospital. Mais ou menos isso, né? Não é exatamente essas palavras. O que é isso? Aí eu cliquei para ver. Esse cara, não essa foto, mas esse cara, ele tirou uma foto dele mesmo no hospital, agradecendo a todas as pessoas que oraram para ele melhorar, porque ele já estava melhor e estava saindo do hospital. Ele tem 2 chifres, né? Ele tem todo o semblante dele modificado por cirurgia plástica, né? Ele tem presas aqui, como um javali, ele tem presas. Essa foto não está aparecendo, mas ele tem presas na boca. E ele quer entrar para o Guinness Book como a pessoa mais transformada. Aí entra naquilo que a Ana Paula falou no começo. Como é que tem pessoas, como é que tem médicos que se submetem a fazer um tipo de coisa dessa forma? Porque a tatuagem é feita por médico, ok. Mas os implantes, como é que as pessoas têm a capacidade de fazer um serviço desse? Mas essa aparência, Juliano, desses dois, que tem uma moça aqui com os olhos todos malucos, coloridos de vermelho. Moça deles é a demônia. É a demônia e o demônio, né? Isso aqui. E o Diabão e a mulher. Isso aqui a gente tem que considerar, né? É certo considerar que isto aqui é a expressão física da alma dessas pessoas. Né? O que ela está tentando mostrar é o que vai dentro da alma delas. Né? Então, essa é a expressão. Quando a gente vê esses corpos transformados, né, nos dá calafrio de imaginar a alma dessas pessoas. Né? Como que elas estão deformadas. Né? Como que o mal já se implantou na alma delas. Né? E chocou foi que dessa leitura que eu fiz desse cara aí, rápida, porque eu estava me dando repúdio, ele fala assim: eu já li a Bíblia 2 vezes e leio ela todos os dias. Eu acredito em Deus, tenho muita fé em Deus, tenho não sei o quê, fala. Isso daí. Eu falo assim, gente, aí eu não consegui fazer a leitura. Mas é engraçado isso, né? Porque assim,
Se a gente ler aquele episódio, né, da tentação do nosso Senhor Jesus Cristo, as 3 tentações, né, a gente vê lá que o demônio, ele é um profundo conhecedor da Bíblia. Porque o diálogo que ele tem com o Nosso Senhor é de um ser que conhece a Bíblia perfeitamente. Ele está tentando o Nosso Senhor com frases bíblicas. Eu tive o ímpeto de entrar, de tentar buscar sei lá, um Instagram, uma coisa, para falar com esse cara, para falar, olha, ou então fazer um comentário nessa reportagem, mas eu não tive estômago para isso. Você lê a Bíblia e o diabo sabe a Bíblia de cor. De cor. De cor. Não nos iludamos. Esse negócio de ficar lendo a Bíblia, sabendo ela de cor, etc. Enfim, o diabo faz isso, né? Ele sabe e ele nos tenta, inclusive, quem tem tendência religiosa, essas coisas, ele nos tenta baseado na Bíblia. Ele não usa outro livro. Para nós que. E isso que o senhor disse a respeito de elas mostrarem no corpo o que vai dentro da alma delas, me fez lembrar o completo oposto que era Santa Bernadette Soubirous, quando fizeram aquela imagem de Nossa Senhora, que ela nunca achava que estava bom, porque não conseguia mostrar a beleza de Nossa Senhora. É o completo oposto, não é mesmo? É porque a alma, ela sempre se expressa através do corpo, né? Então, as almas elevadas espiritualmente também elas se mostram no corpo, né? No semblante, nas ações, não é? Nós somos um composto, né? Por isso que essa coisa de sempre ter na cabeça que nós somos um composto de corpo e alma, nós não somos seres angélicos, ela é muito importante, porque tudo que você faz com o corpo tem reflexo na alma. E tudo que você faz com a alma tem reflexo no corpo. Por causa que nós somos um composto. Então as pessoas elevadas, elas têm todo um comportamento corporal diferente. Os santos, quando eles chegavam nos ambientes mais mundanos, todo mundo percebia a santidade da pessoa. Assim, por gestos, por coisas físicas. Porque a alma transborda. Né? A alma transborda. Não é só nos olhos, né? Os olhos normalmente são caracterizados como os espelhos da alma, né? As portas da alma. Mas não são só os olhos que indicam isso, né? É todo um composto de gestos, né? De expressões corporais, né? Independente da aparência da pessoa, das coisas mais, né? Podem ser pessoas feias, baixinhas. Paulo, né? Era uma pessoa muito baixinha, mas quando ele entrava no ambiente, ele parecia um gigante, né? Porque a santidade, ela transborda também, né? Tem uma história que foi contada quando a gente leu a vida de Santa Bernadette, que a Ana Paula mencionou, né? A atitude dela de se persignar, né? Era uma coisa que todo mundo olhava para ela e assim, não entendia a beleza do ato, né? De se persignar. Então assim, todo mundo faz esse gesto, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o que tinha em Santa Bernadette? Para que todo mundo... Teve um ateu que se converteu. Não sei se vocês lembram desse episódio, mas ele se converteu vendo Santa Bernadette se persignar, né? Então assim, esse composto
é que nos dá a nossa característica fundamental, né, de ser criado por Deus. Então, esses demônios que você mostrou aqui, Juliana, é a alma que está se expressando, né? É a alma tomada por moções demoníacas que se expressam. E isso a gente vê em todos os lugares, né? Assim, em todos os seres humanos. Né? É por isso que... Não com essa clareza. Mas assim, é porque aqui está pictórico, né? Mas assim, se a gente olha para as pessoas, se a gente tem sensibilidade, né? A gente vê, né? Inclusive, por exemplo, né? Quando essa sociedade nossa, né? Do jeito que ela está, né? Ela vê uma mulher vestida modestamente, todo mundo percebe. Os modos, né? Os modos da mulher modesta, todo mundo percebe, né? Assim, porque é um contraste tão absurdo, né? Então, assim, em tudo isso tem a marca. A marca... como é que é? Eu vi a imagem aí, porque a nossa leitura não comporta. Mas então é isso mesmo, né? Vocês veem que como que Paulo, nas nossas leituras aqui da biografia dele, né? Como Paulo fala para o nosso tempo. Né? Paulo, ele viveu 2000 anos, né? E como que ele fala nas suas cartas para o nosso tempo, como é eterno o que ele escreveu, né? Como é a mesma sensação que a gente tem lendo as epístolas e interpretando-as dessa forma aqui Padre Rosner faz aqui, né? É a mesma sensação que nós temos quando a gente lê Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, há 1600 anos atrás, ele escreveu várias coisas, mas parece que ele está escrevendo para nós hoje. O jeito dele escrever, né? Os problemas que ele se defronta. Então, assim, isso mostra que esses homens, né? Eles escreveram peças e obras eternas, que serão significativas para o homem enquanto o homem existir. Né? Porque eles escreveram sobre problemas fundamentais da natureza humana e fundamentais da Igreja de Cristo que nos acompanharão, né? Até o mundo acabar. Né? Então, isso é que é magistral, né? Em Paulo, nesses grandes santos, né? Eu chego em duas conclusões. Cristo, né? Deus, não Cristo, mas Deus é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e que Paulo, essa questão da alma transbordar aquilo que o corpo transbordar aquilo que a alma está impregnada, é exatamente aquilo que São Paulo falou. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Exatamente. E isso acontece com todo mundo, né? Com todos esses grandes santos, né? E o mundo vê, né? O mundo percebe. Inclusive os nossos inimigos percebem, né? Não só porque esses homens são perseguidos, né? Às vezes muito perseguidos, como Paulo foi, né? E como eles são marcos da história da civilização, né? Assim, em todas as épocas, esses grandes santos que tiveram uma ação no mundo muito forte, eles são percebidos pelo mundo, né? Eles não ficam
Eles não ficam desconhecidos, né? O mundo os vê, às vezes os acata, às vezes os ataca, né? Então essa presença ela não tem jeito de você fingir que não vê, né? Não tem jeito de você fingir que não vê um católico hoje em dia com comportamentos católicos. É impossível. Todo mundo vê. Uns ficam calados porque não quer nem contato com o católico. Outros se afastam e outros se aproximam. Em todas as épocas é assim. Qualquer pessoa que tem atitude católica, em todas as épocas, elas são notadas. Não tem jeito de não notar, porque o cristianismo é uma coisa sempre nova para o mundo. É aquela ideia da novidade que não acaba. Ela é sempre novidade. A cruz é sempre uma novidade. Isso é uma coisa misteriosa, não é? Então, é isso. O mundo sempre nos nota para nos destruir, para nos esquecer ou para se aproximar da gente. Enfim, não tem outra atitude senão essas três, né? Que o mundo faz com a gente. Pois bem, então estamos na página 512, aproximando-nos perigosamente do fim dessa obra, tá certo? Tenham todos um santo final de semana, um santo dia, sexta-feira. Hoje é dia de uma grande festa de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Monte Carmelo. Vamos aproveitar aí o dia de Nossa Senhora e fiquem todos com Deus. E na semana que vem, na segunda, se Deus quiser, a gente se encontra de novo aqui na página 512, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora do Monte Carmelo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.